fortalecidos em nome de Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é a pedra angular, Ele é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia! Glória ao Senhor. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti. Coloco a minha confiança em Ti. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti. Coloco a minha confiança em Ti. Tenho esperança, tenho esperança, tenho um futuro, dádivas do Senhor. Isso eu creio, sim eu creio. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti. Coloco a minha confiança em Ti. Olá, que bom podermos nos reencontrar mais uma vez. Que bom que o Senhor abençoou as nossas vidas durante toda essa semana e nós nos encontramos ao redor da palavra do Senhor para adorá-lo e para bendizê-lo. Se você está chegando no canal pela primeira vez, eu quero que você se sinta muito bem-vindo. Fique à vontade. Faça a sua inscrição no canal. Acione o sininho de notificações e seja abençoado. E eu quero estimular você que é da igreja, você que já tem nos acompanhado no canal, a compartilhar. Compartilhe o culto, compartilhe as atividades com as crianças. Enfim, aquilo que temos produzido, se tem abençoado sua vida, eu quero te encorajar a isso. Nesse momento inicial de culto, eu quero te convidar a nós lermos um texto da palavra de Deus, depois nós vamos adorar juntos. O texto que eu separei é o Salmo 34. Salmo 34, os 3 primeiros versículos da palavra de Deus nos dizem assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Um grande convite para nós exaltarmos juntos o nome do Senhor. Ele que é o único digno de receber louvor, de receber adoração. Então que nós, seus servos, povo dele, igreja de Jesus, possamos fazer isso com toda alegria nessa hora. Eu te convido a nós juntos adorarmos a Deus. Boa noite, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que nos amou primeiro, que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, o que deve ser engrandecido por nós, pois Ele tem feito grandes coisas por nossas vidas e através de nós. Aí onde você estiver, sentado, em pé, se quiser louvar ao Senhor com palmas, cante conosco, louve ao nosso Deus conosco. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegra-se-á no Senhor a minha alma, alegra-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a um
exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor. A minha alma. Nós já adoramos a Deus, nós já exaltamos o nome do Senhor com cântico, e agora nós podemos orar também juntos. Nós queremos falar com Deus, nós queremos entregar a Ele nossas necessidades, agradecer as bênçãos. E há um texto na palavra de Deus, também um salmo, agora o Salmo 27, que nos diz assim: Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Uma palavra bendita, uma palavra encorajadora para todos que querem buscar a Deus, para todos que têm a oportunidade de fazer isso agora de coração. E é isso que eu quero te chamar a fazer. Nós orarmos juntos, nós buscarmos a Deus juntos, de todo o nosso coração, na certeza que esse Deus nos acolherá, nos receberá as nossas orações pelos méritos de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças por tua bondade, teu amor e teu perdão. Te damos graças porque o Senhor nos encontrou, e o Senhor nos perdoou, e o Senhor nos tem sustentado, tem protegido. E nós queremos continuar, Deus, conhecendo mais e mais do Senhor. Nós precisamos disso, Deus. Precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos e nada podemos. Te damos graças porque és um Deus paciente, longânimo, um Deus que com o teu Espírito também nos tem ensinado. E nós queremos, Deus, ser usados pelo Senhor, queremos que o Senhor use as nossas vidas para a transformação da vida de pessoas que estão ao nosso redor, para que também reconheçam ao Senhor como o único Deus verdadeiro e ao teu Filho Jesus como Salvador. Pai, nós sabemos que o Senhor é Deus bom, e por isso, Pai, nós te pedimos também que continues a cuidar, Deus, das famílias, que continues, Deus, a abençoar com paz os lares, especialmente o relacionamento conjugal. Nós rogamos, Deus, por todas as famílias, pedimos, Deus, que os lares estejam em paz, repletos, plenos da presença do Senhor. Ensina-nos, Deus, a cultivarmos a tua presença em nossos lares, dia a dia, Deus, e que as nossas casas sejam um ambiente que o Senhor é percebido, notado.
Te pedimos também, Deus, pela vida das pessoas que estão enfermas ou em tratamento, pessoas que estão em tratamento em casa ou nos hospitais. Nós te rogamos, Deus, por misericórdia, uma intervenção de cura, uma intervenção da Tua graça sobre a vida de todos estes. Pessoas muito queridas nossas, Deus, pessoas tão amadas, passando por situações tão delicadas, tratamentos severos, pouco resultado. Nós pedimos, Deus, o milagre do Senhor sobre essas vidas. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que abençoe médicos, abençoe enfermeiros, abençoe todos aqueles que o Senhor levantou para cuidarem deles nesta hora. Rogamos também pelos familiares que ficam apreensivos, que sejam encorajados, que sejam consolados pelo Teu Espírito. Pedimos também pelos cuidadores, Deus, aquelas pessoas que têm estado ao lado, cuidando, protegendo, servindo, alimentando, cuidando da higiene pessoal. Deus querido, fortaleça essas vidas, abençoe cada uma delas. Pai, nós rogamos também ao Senhor por aqueles que estão desempregados, subempregados, o jovem que chega na idade para trabalhar, Deus, e não encontra uma oportunidade. Nós rogamos, Deus, também que o Senhor tenha misericórdia de todos esses, Deus. Pedimos por aqueles que empreendem e que veem nesse momento seu negócio numa situação difícil, seu empreendimento numa situação delicada. Nós rogamos, Deus, a Tua misericórdia. Pedimos, Deus, que haja uma melhoria econômica e também social. Pedimos, Deus, que o Senhor governe sobre aqueles que governam as nossas vidas. Pai querido, visita os idosos, com graça especial do Senhor sobre eles. Visita, Deus, a cada um deles e que eles se sintam muito amparados, acolhidos pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa esperança, porque nós sabemos que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas, que a palavra do final é do Senhor. Desde já nós te agradecemos, Deus, por aquilo que o Senhor já fez em nosso favor e por aquilo que vais fazer. Deus querido, consola aqueles que estão enlutados, aqueles que estão entristecidos por conta de terem perdido entes queridos. Derrama o bálsamo do Senhor em suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos muitas maneiras, queridos, de adorar a Deus. Nós adoramos a Deus de muitas formas. A obediência, a expressão do nosso coração num cântico, numa oração. Mas uma das formas bíblicas também de adorarmos a Deus é consagrarmos a Ele, é devolvermos a Ele os nossos dízimos, entregarmos as nossas ofertas. E você que durante toda a sua vida cultivou esse hábito e o fazia entregando na igreja, hoje você está impedido de fazer isso porque nós não temos tido encontros presenciais ainda. Mas eu quero te encorajar a manter a sua adoração, a sua entrega, fazendo através de depósito bancário, de transferência bancária para a conta da igreja. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua adoração e que o Senhor continue a dar-nos o sustento e também a fazer de nós crentes fiéis e generosos, envolvidos e comprometidos com a expansão do reino dele. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, Pai.
seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Essa minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Em tempos tão difíceis, em tempos de medo, de dor, de aflição, às vezes temos a sensação de que estamos sozinhos e que talvez estejamos remando sozinhos contra a maré. Mas o que diz essa canção e o que a palavra de Deus nos afirma é que Jesus Cristo está conosco e estará conosco até o fim. Então nós não temos o que temer, porque se o sol se pôr, a noite chegar, é Ele quem nos guia. E é isso que nós afirmaremos agora. Cante conosco, louve ao Senhor e tenha certeza, Ele está conosco na vida, no barco, andando ao nosso lado. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque temos essa certeza, Deus, essa certeza de que o Senhor está conosco, e mesmo que as águas venham a nos submergir, o Senhor estende a tua boa e poderosa mão sobre nós e nos resgata. O Senhor nos chama de volta, nos dá o escape, o auxílio, o retorno, Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque apesar de nós, o Senhor é sempre presente. Somos totalmente dependentes do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia de nós a cada dia, Pai. Por favor. Muito obrigada por essa certeza. Muito obrigada por esses louvores, ó Deus. Obrigada também, Senhor, pela Tua palavra que será ministrada agora às nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações, às nossas mentes e almas, ó Deus. Chacoalha-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra e a colocá-la em prática, Deus. A começar em mim. Em nome de Jesus oramos e já Te agradecemos. Amém. Nesse momento, eu quero te convidar a nós meditarmos juntos na palavra do Senhor, dando sequência a essa série de sermões que temos realizado na primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós estamos agora no último capítulo da primeira carta, que é o capítulo 6. E hoje nós vamos observar os 2 primeiros versículos desse capítulo, que diz assim, 1 de Timóteo 6, 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Como nós temos visto nos últimos encontros, Paulo está orientando Timóteo, a quem o próprio Paulo tinha incumbido de cuidar da igreja em Éfeso. Paulo agora, mais para o final da carta, ele fala de diferentes grupos na igreja. Nós vimos Paulo falando, por exemplo, a Timóteo, orientando a respeito de idosos, a respeito de viúvas, de familiares das viúvas. E hoje vimos também sobre o pastor, o presbítero,
E hoje nós vamos ver a relação de servos com senhores, mais especificamente, quais as orientações para a vida e o comportamento dos servos, que são os escravos, na verdade. Naquela altura, haviam muitos escravos no Império Romano. Era um sistema cristalizado, um sistema comum. Também dentro do judaísmo, a figura do escravo está presente. E muitos desses escravos estavam se convertendo e começando, então, a fazer parte da igreja em Éfeso. Então, era importante orientar Timóteo para que este orientasse a igreja nesse relacionamento entre escravo e senhor, entre senhor e escravo. Diferentemente da nossa cultura e normalmente aquilo que nos vem à mente quando pensamos em escravidão, a partir daquilo que conhecemos na história do Brasil, os escravos naquela época, normalmente eram pessoas de diferentes etnias, com diferentes origens, que haviam sido feitos escravos em alguma derrota militar, em alguma derrota do seu povo. Então, o povo perdeu uma guerra para um outro povo, e aquelas pessoas que estavam ali, ou elas eram mortas, ou elas eram feitas escravas. Esse é um contexto principal da escravidão naqueles dias. Alguns outros, é bem verdade, se tornaram escravos por conta de dívidas, quando a dívida tinha que ser paga. Então, quando a pessoa não pagava, não tinha recursos, ela mesma era colocada como forma de pagamento, então ela poderia se tornar escrava também por conta disso. Nós temos, então, nesse grupo de escravos, pessoas com diferentes origens e também diferentes formações. Existiam professores, existiam pessoas que trabalhavam com artesanato, militares, enfim, pessoas com diferentes formações e muitos com boa formação. Quando nós estudamos um pouquinho a história, nós vemos alguns homens que se destacaram na história e que eram escravos. Eu menciono um. O nome dele é Epicteto. Quem é esse sujeito? Ele era um filósofo grego que viveu a maior parte da sua vida em Roma como escravo de um sujeito chamado Epafrodito, que era um secretário de Nero. Então veja que mesmo na condição de escravo, este homem se destacou de alguma forma dentro da filosofia, que teve seguidores. Então isso revela também um pouco desse contexto da escravidão naqueles dias, que normalmente nos escapa porque é diferente em grande parte da história que nós conhecemos no Brasil. Naqueles dias, portanto, haviam senhores escravos, haviam bons senhores que tratavam com dignidade os escravos, haviam também senhores muito ruins, violentos, bárbaros, que exerciam violência contra o escravo, que o maltratava, quebrava a perna, furava os olhos, matava, e também escravos que roubavam, que mentiam, que atentavam contra a vida do seu senhor, e tudo isso chegava para a igreja e precisava de orientação, e é isso que Paulo tenta fazer, orientar Timóteo para que ele orientasse a igreja. Eu quero destacar hoje alguns pontos, e quero destacar 3 pontos hoje para nós observarmos juntos. O primeiro, que é a orientação de Paulo. Primeiro, Paulo orienta escravos cujos patrões eram descrentes, não eram crentes. Depois ele orienta escravos cujos patrões eram crentes. E, finalmente, uma visão geral sobre a Bíblia e a questão da escravidão. Então, eu quero, como primeiro destaque, o versículo 1, a relação entre escravos cujos patrões eram descrentes. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. O que é o jugo? O jugo é aquela madeira que é colocada no animal para que ele ande lado a lado com outro animal, normalmente para arar a terra. Então aquilo era um peso, era um desconforto para o animal. Então o jugo do escravo é o jugo da aflição, é o jugo da humilhação, é o jugo da dor.
Então, não se nega aqui que a escravidão tem um peso colocado sobre a vida do escravo. Mas a orientação é de que o escravo considerasse digno ou respeitasse, obedecesse ao seu senhor, que ele não desonrasse o seu senhor, mas que ele fosse obediente. E diz de um senhor que não era cristão e que talvez não fosse o mais amável dos senhores. Não diz apenas para eles obedecerem aos bons e amáveis, aos queridos. Não, diz que eles devessem obedecer, devessem honrar, devessem estar debaixo da autoridade deste senhor, e apresenta um motivo bem claro para que fosse assim: para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. O objetivo, portanto, era a glória de Deus. O objetivo de que o servo, que o escravo agisse bem para com o seu senhor, para com o seu patrão, sendo ele cristão, era que ele não desse a oportunidade para que se falassem mal do próprio Deus ou do ensino sobre Deus a partir da conduta ruim, equivocada daquele servo. A conduta errada do cristão no seu local de trabalho, a conduta errada do cristão na relação hierárquica do ambiente onde ele está, na visão de Paulo, desensina sobre Deus. O cristão acaba, com a sua conduta equivocada, dando a entender algo sobre Deus, ou ensinando com o seu comportamento sobre Deus aquilo que não é bíblico, aquilo que não é verdadeiro. E isso é desonra para o nome do Senhor, e isso desensina as pessoas a respeito de Deus. Obviamente, mantendo essa lógica, o contrário é verdadeiro, que um bom comportamento no ambiente profissional, um bom comportamento com aqueles que estão acima de você, com aqueles que estão ao teu lado, com aqueles que estão abaixo de você, numa hierarquia, uma relação limpa, correta, uma relação de respeito, uma relação de honra no ambiente de trabalho, de outro modo, revela Deus de uma forma muito aberta, de uma forma muito clara, e isso glorifica e honra ao próprio Deus. O fato é que a Bíblia, sempre quando fala de trabalho, do cristão com o trabalho, o cristão na sua atividade profissional, mostra um ensino bem claro. Qual? Que esse cristão, na verdade, ele trabalha para Deus. Deus é o seu provedor. A empresa, o patrão, ou no caso, o Senhor, é um meio. Mas, na verdade, o cristão deve trabalhar independente do seu patrão, independente da sua empresa, independente do seu ambiente de trabalho, se favorável ou desfavorável, para honrar a Deus, que é o seu provedor. O segundo versículo trata da relação de escravos com patrões crentes, e diz assim: também os que têm senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Aqui já começa a questão. Diferentemente do versículo anterior, o alerta aqui é o seguinte: olha, no ambiente da igreja nós nos tratamos como irmãos, nós criamos vínculos de relacionamento que são amorosos, respeitosos, dignos, mas não se esqueça de uma coisa: não vai chegar no seu ambiente de trabalho e abusar dessa relação porque o seu patrão, porque o seu senhor é cristão. Não abuse da boa vontade dele pelo fato de serem irmãos em Cristo. E o versículo continua: pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Então ele está dizendo: olha, se você tem um senhor, se você tem um patrão que é crente, que é cristão, ao invés de você desrespeitá-lo, no sentido de abusar da boa fé, da boa vontade, da generosidade desse patrão, ao contrário, entregue o seu melhor, seja o melhor funcionário, seja o melhor servo que você puder ser, sirva-o com alegria, sirva-o de forma disciplinada, correta, tenha uma entrega do seu trabalho. Por quê? Porque esse que está se beneficiando do seu trabalho, assim como você é um amado do Senhor, ele também é de Cristo Jesus. É muito triste quando eu ouço de pessoas que empreendem, pessoas que
que oferecem postos de trabalho e eu ouço, puxa, os meus piores funcionários, os meus piores colaboradores são crentes. Ou eu já não contrato mais crentes porque eu tive problema com vários deles e eu não quero mais ter esse tipo de problema, porque eles confundem as coisas, porque eles perdem esse respeito, eles perdem a noção e acaba sendo difícil depois esse relacionamento. Então, o que Paulo está orientando? Que o escravo crente que trabalhasse para um senhor crente, de forma ainda maior, deveria trabalhar com mais entrega, que louvasse a Deus por isso, porque tanto quanto ele, o seu senhor também era amado de Deus. Terceiro ponto. Agora eu quero entrar de forma mais abrangente nessa questão da escravidão. Porque me parece, quando a gente lê um texto como esse, ou vários outros, quando Paulo, sobretudo, orienta sobre o comportamento do escravo, como é o caso, ou o comportamento do senhor, podemos ficar com a impressão de que há uma certa naturalidade excessiva, talvez, da Bíblia em tratar da escravidão. Talvez alguém possa se perguntar, será que a Bíblia é favorável à escravidão? Será que Deus trata com naturalidade a escravidão? E eu quero refletir um pouquinho sobre isso com você. Eu poderia pegar muitos elementos da Bíblia que nos ensinam sobre essa questão e que nos respondem a essas perguntas. Mas eu quero já, de cara, dizer que há um livro da Bíblia em que Paulo, que o tema da Bíblia gira em torno dessa relação senhor e escravo. É a carta que Paulo escreve a quem? A Filemon. Nessa carta, Paulo escreve a Filemon sobre o seu escravo que havia fugido, chamado Onésimo, e que havia se convertido ao Evangelho. Então, Paulo agora está intermediando essa relação entre um senhor e um escravo fujão. O que nós podemos aprender aqui? Quais são as orientações de Paulo? Paulo instrui Filemon a receber Onésimo não como um escravo, mas como um irmão. A expressão ainda é irmão caríssimo. E pede, receba-o como se fosse a mim mesmo. Então, Paulo pede que Filemon olhe para Onésimo e o perdoe, e o receba de volta. E se algum dano, algum prejuízo Onésimo tivesse causado a ele, que o próprio Paulo se incumbia daquela dívida, que colocasse na conta de Paulo a dívida de Onésimo para com Filemon. Então, a carta não é um manifesto abolicionista, não é. Mas ela revela a lógica do Evangelho para o tratamento dessas relações, que é totalmente contrário à escravidão. O que o Evangelho abole é o preconceito, tudo aquilo que denigre e que desfaz aquilo que Deus nos fez, o modo como Deus nos fez como seres humanos. Então, olhar a carta de Filemon, nós vamos perceber ou concluir que Deus permitiu a escravidão da mesma forma como ele permitiu várias outras práticas na Bíblia que nós temos, como poligamia, como homicídio, como tantas outras coisas. Foi uma permissão de Deus de algo, mas algo que ele reprova. Não que algo como ele vê como natural ou algo que ele não está nem aí para aquilo. Então aquilo é reprovável diante aos olhos de Deus e o Evangelho entra com o objetivo de transformar aquela relação. Mas nós poderíamos falar a partir de outras passagens bíblicas e outros ensinos que a Bíblia nos dá, que tratam da questão da igualdade. A criação, por exemplo, quando Deus cria o homem e a mulher, quando Deus cria o ser humano, ele diz que esse ser humano deveria dominar sobre a obra criada, mas não dominar um sobre o outro. A relação com o outro deveria ser de igualdade. Eles eram iguais diante de Deus. Todos foram criados, foram feitos todos à imagem e semelhança de Deus. A queda, quando houve a queda, o pecado contaminou também a todos. Novamente nós vemos a questão da igualdade, dessa vez de uma forma negativa por conta do pecado,
e da consequência do pecado, mas o fato é que todos os seres humanos, sem exceção, se tornaram separados da glória de Deus por conta do pecado. Então, novamente, nós vemos a marca da igualdade, a régua de Deus passando sobre todos. E no Evangelho, por exemplo, quando Deus envia Jesus para ser o nosso Salvador, mas eu quero trabalhar um outro termo, o nosso resgatador. Nós temos então um novo Senhor, que na verdade nos trata como amigos, mas Ele é o Senhor das nossas vidas. Então Jesus é enviado para quê? Para restabelecer aquilo que havia se perdido no pecado. Eu gosto muito do texto de Éfeso, quando diz que em Cristo Jesus foi criado um povo. Éfeso 2, 11, a partir do 11, ou Gálatas 3, 28, quando diz que esse povo em Cristo, esse povo que não existia, em Cristo ele une um povo com pessoas que são de tribos, etnias, povos, línguas diferentes, como nós vemos também lá no Apocalipse, no capítulo 7, eles estão juntos adorando a Deus numa visão do céu. O que nós temos aqui? Nós temos aqui que a Bíblia, de capa a capa, ela vai trabalhar a questão da escravidão e do senhorio com uma perspectiva muito maior do que a perspectiva apenas da atividade laboral. Por exemplo, a palavra redenção, quando nós falamos sobre redenção, normalmente nós pensamos em perdão dos pecados, em salvação. Mas a palavra ela abrange mais coisas, ela significa resgate. Resgate de propriedade. Readquirir algo ou alguém que se perdeu. E quando nós olhamos lá no Antigo Testamento sobre a lei da redenção, nós vamos nos lembrar, por exemplo, de Boaz sendo o resgatador de Ruth. Boaz aparece como uma figura que vem em resgate de outro. E ele se torna senhor daqueles a quem ele resgata. Levítico, no capítulo 25, a partir do verso 25, tem um texto que vale a pena ser lido para a nossa reflexão. Diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. A redenção era o pagamento da dívida feito por um parente próximo. Por meio desse pagamento, ele comprava de volta a pessoa que se perdera, que se tornara escravo. Então, esse resgatador, num gesto de amor, porque normalmente o escravo a quem ele resgatava não valia aquele valor, mas num gesto de amor, de compaixão, de misericórdia, ele o resgata, ele paga por aquela vida e se torna senhor dela. Você vai dizer, mas qual a diferença de sair de um senhorio para outro? É que esse senhor é misericordioso, esse senhor é compassivo, esse senhor o fez um resgate por amor, esse senhor pagou infinito preço, e isso aponta para Jesus. O fato é que quando a gente pensa essa relação de escravo e senhor na Bíblia, muito mais do que a atividade do trabalho, nós precisamos pensar na relação do homem como escravo de Satanás, porque o pecado o domina, e o ensinamento bíblico é esse, que tudo aquilo que te domina te torna senhor sobre a sua vida, e o resgate de Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo vindo ao nosso encontro para nos resgatar. Veja Apocalipse no capítulo 5, versículo 9, versículo 10, quando diz assim:
porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, quando o nosso resgatador vem ao nosso encontro, e é Jesus, ele o vem porque nós nos tornamos escravos do pecado e de Satanás, e nós jamais teríamos como pagar a nossa própria dívida. Então a Bíblia diz que Jesus riscou essa cédula, riscou essa promissória, essa dívida que nós tínhamos. Ele quita essa dívida, ele liquida essa dívida, ele crava essa dívida na cruz do Calvário. Nele nós temos a redenção, nele nós somos resgatados. Ele cancelou a dívida que estava no nosso nome com o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Ele nos comprou para si mesmo, para ser o Senhor das nossas vidas. Por isso que tantas vezes você tem a expressão servo usado na relação com Deus. Ele é servo. E também nós usamos isso nas nossas conversas. Servo de Deus, é servo de Deus, tem um coração de servo. O que é ter um coração de servo? Talvez isso fique mais claro quando nós olhamos um tipo de servo que a Bíblia nos revela e que, para mim, é o modo mais excelente de nós entendermos essa relação do senhorio de Deus nas nossas vidas, que são os escravos voluntários, ou os escravos da orelha furada. Eu vou ler o texto para você de Êxodo 21, que diz assim: são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era casado, com ele sairá sua mulher. Se o Senhor lhe der uma mulher, e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, é aqui que eu quero destacar: eu amo o meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então o Senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Quem é essa pessoa? É o escravo por amor. É aquele que, em qualquer lugar que ele chegasse, as pessoas saberiam na hora, por causa da orelha furada, que ele era um escravo que decidiu ser escravo quando não tinha obrigação de sê-lo. Ele era um escravo que amava o seu senhor. O que esse escravo que amava o seu senhor estava fazendo? Ele estava, que nos ensina na vida cristã, ele estava renunciando à sua liberdade, ele estava renunciando ao direito de decidir sobre sua própria vida, sobre sua própria vontade, para permanecer numa relação com um Senhor a quem ele amava e debaixo das decisões desse Senhor. Ele, de fato, escolhe abrir mão do controle da sua vida para viver e obedecer ao seu Senhor. Por isso que a Bíblia fala da importância de confessarmos a Jesus como Senhor das nossas vidas. Ele é nosso Salvador, Ele é o nosso resgatador e é o nosso Senhor. Quero concluir a minha fala fazendo algumas aplicações. A primeira aplicação que, na verdade, quero fazer. Existem áreas na sua vida que não estão debaixo do senhorio de Cristo. Existem áreas na sua vida que é você quem decide, que é segundo o seu interesse e que não glorifica a Deus. Esse é o momento de você se quebrantar e se arrepender e permitir que, de fato, Jesus seja Senhor de toda a sua vida. Se Ele é o teu resgatador, Ele também é o Senhor da sua vida. Que esse senhorio se manifeste na prática. Se você ainda não conhece o senhorio de Jesus na sua vida, mas você está entendendo essa mensagem, e você percebe que Deus está falando contigo, e você está entendendo
que o Senhor Jesus está indo ao seu encontro para te resgatar do pecado, para te resgatar de Satanás, eu quero te convidar a confessar aonde você está. Dizer para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, a minha vida é sua. Eu não quero mais controlar a minha vida. Eu me arrependo das direções que eu dei a ela. E eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Eu te amo. Eu quero te servir e te honrar. Eu quero aprender a te obedecer. Faça essa oração aonde você estiver. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Outras reflexões, agora mais da área da questão do trabalho, da área laboral. Como diz o Arnaldo, a regra é clara, gente. Nosso testemunho honra ou desonra, ensina ou desensina pessoas ao nosso redor e também ao próprio Deus. Honra ou desonra o nome de Deus e ensina ou desensina pessoas ao nosso redor sobre Deus. Um bom testemunho no local de trabalho glorifica a Deus, exalta o nome de Deus e ensina as pessoas sobre quem é esse Deus. Um testemunho ruim no local de trabalho desonra a Deus e atrapalha as pessoas que estão ao redor a entenderem quem é esse Deus. Então, se você é um cristão, seja um trabalhador honesto, zeloso, dedicado, confiável, seja o melhor funcionário que o seu patrão pode ter, seja o melhor colaborador que o seu patrão possa ter. Por quê? Porque você trabalha e serve a Jesus, o teu Senhor. E sabe que aquele patrão, que aquela empresa, que aquela colocação é o meio que Jesus tem para prover na sua vida, mas aquilo que você faz é para o Senhor Jesus. Não trate, se você tem patrão cristão e se você goza de um relacionamento fraternal com ele, glória a Deus por isso, mas não abuse. Muitos têm passado dos limites, muitos têm agido mal exatamente porque querem que, por conta dessa relação fraternal que há na igreja e que é transportada ali para o ambiente de trabalho, que esse patrão, ele acaba sendo prejudicado, esse senhor acaba sendo prejudicado porque há abuso nessa relação. Não trate o seu patrão cristão com menos respeito, ao contrário, com mais respeito e com mais honra, pelo fato dele ser cristão, pelo fato dele ser generoso, pelo fato dele ter um entendimento espiritual das coisas. E, finalmente, esses dois versículos não tratam diretamente da questão dos senhores. Outras passagens bíblicas tratarão. Mas há um princípio: se você é patrão e você é cristão, deseja o melhor para o seu colaborador. Deseja o melhor para a vida dele. Ajude-o, oriente-o. E se você tem no seu ambiente pessoas carentes, e Deus tem te dado um coração generoso, Deus tem te dado um coração marcado pelo próprio Jesus, e você é capaz de olhar os teus colaboradores como pessoas e como pessoas que também precisam de Jesus, então seja um instrumento de Deus para abençoar essas vidas. Nós, quando construímos um ambiente de trabalho que glorifica o nome de Deus, passamos por adversidades? Certamente. Mas é muito bom poder deitar, bater a cabeça no travesseiro, ou se ajoelhar e orar, e saber que você é um instrumento de Deus, seja servo, seja senhor, seja colaborador, seja patrão, seja o dono, seja quem for. E eu gosto muito desse ensino. Não importa aonde você está, todos nós somos chamados a glorificarmos e exaltarmos a Deus também na área profissional das nossas vidas. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Nós estamos encerrando esse momento de celebração, mas a partir de agora nós vamos nos encontrar nas salas de encontro, de videoconferências.
Cada pequeno grupo de cristãos agora, da igreja, se reúne em salas. Se você não está participando disso, eu quero te convidar a participar. Se você não sabe ainda como participar, nós temos na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem dizendo que você quer participar e eu vou te orientar. Mas não fique de fora. Você pode estar perguntando, você que não conhece, mas o que acontece agora? Cada um da sua casa, cada um do seu local, acesse esse link, entra nessa sala virtual e ali nós compartilhamos um pouco do que nós entendemos da palavra, nós oramos juntos, nós buscamos a Deus juntos e nós estreitamos relacionamentos. E todos vocês são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Perfeita união. Suas riquezas vão ficar. Levanta-se o sol, põe-se o sol.